tem muita gente que acha que não é possível aprender a escrever, porque você não seria dotado do dom, né? Então você não foi agraciado pela dádiva divina, você não vai escrever. E eu acho isso, na verdade, um equívoco muito grande, que afasta a literatura do leitor, que tira o objetivo que a gente quer, que é aproximar. Qual que é o meu objetivo? Eu, como um escritor que há mais de 20 anos visito escolas no Brasil inteiro, mais de 25 anos conversando com criança, com professor, com jovem, falando de literatura, ou seja, num contato direto. Qual que é o meu objetivo, se não falar para esse jovem assim, olha, literatura não é um bicho de sete cabeças. Literatura, eu faço literatura, você pode fazer também, ou seja, é um estímulo muito grande para a gente pensar na literatura. E eu não gosto muito da ideia do dom. Sabe, você é o agraciado, ou você escrevia bem em redação na 8ª série, e hoje você vai ser escrever. Porque escrever literatura é uma construção. Então eu divido a história toda, para escrever a história, de duas maneiras. O primeiro é onde eu não penso se o porquê é junto ou separado, onde eu não penso se tem vírgula, ponto e vírgula, onde eu não penso se autoconhecimento com a nova ortografia é junto ou separado. Eu não estou nem aí nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento eu vou ativar o quê? A criatividade, a intuição, a percepção, o sensorial, o que quer que seja que a pessoa acredita, canalização, cada um dá um nome, né? Enfim, onde você vai pôr no papel tudo, sem pensar. E eu, particularmente, digo para vocês com certeza, eu não estou preocupado neste primeiro momento se o porquê é junto ou separado. Eu não olho se eu estou escrevendo no computador, se eu tive algum erro de ortografia, eu vou deixando aquilo aparecer. Antes da revisão existe a reescrita. E na reescrita que a gente vai estruturar aquilo. Então é o soltar e o reescrever. Isso demora meses. Pensar que um livro juvenil, um livro infanto-juvenil, demora um ano, a pessoa entra em pânico. Você acha, César, que a gente acaba tolhindo esse processo criativo quando bota tudo na forma da escrita? Eu acho que as escolas ainda, e eu vou ser muito honesto e quero ser muito delicado para dizer, mas eu preciso dizer, geralmente o que eu vejo em escrita de redação, né, de textos em escola, não tem nem o primeiro processo, que é o do viajar, que é o do deixar fluir. A professora Carolina Zuppo, ela diz assim, que o trabalho de escritor é como uma pessoa que faz colcha de retalho. É um pedaço grande de uma cor, outro pequeno de outra cor, e aí ele vai juntando. Então a gente precisa desse caos, saber que o caos não é ruim. Agora você imagina, o aluno está escrevendo, minhas férias, não sei o quê. Aí a professora, por que é junto, menino? Matou. Ele não está preocupado naquele momento se o porquê é junto. Não se preocupe com isso no primeiro momento. Você vai ter o momento da reescrita e o da revisão. E às vezes no caos surgem coisas incríveis. Incríveis. A professora me ligou esses dias do meu livro Rimas Sentimentais. Ela viu o anúncio lá do livro e ela perguntou se tinha bruxa no livro, porque era uma escola de uma determinada vertente religiosa que não poderia. Ou seja, o que determina se o livro vai ser lido ou não é se tem uma bruxa ou não. Eu falei para ela, professora, não tem bruxa, mas você precisava ler o livro para ver se passa no crivo da escola. Isso que eu estou falando não é nenhuma crítica, é uma análise ao que realmente acontece nas escolas hoje. Eu sei que trabalha dando formação de professores, os professores estão como se fossem aprisionados. E a literatura ela pode dar um alívio naquilo, porque como você leu no texto de abertura muito bem, a literatura é você viajar na história de alguém que escreveu. Mas quando a gente faz isso, a gente viaja na nossa história, entendeu? Quando eu e você, a gente lê o mesmo livro, a gente não leu a mesma história. Eu leio esse livro de acordo com a minha vida, com as minhas experiências, com os meus problemas, com as minhas dores. Você acha que esse universo também virtual, que tanto incomoda a geração X, como é que ela passa aí na literatura? É difícil, viu? No sentido de que a internet tem essa coisa disseminada em alta velocidade, é muito recente. Então, assim, o tempo das coisas mudou. Mudou, hoje tudo é muito mais rápido. E a rede social, por meio dos algoritmos, dão aquilo que a gente quer. Eu comprei agora uma trena eletrônica. Até hoje, eu já comprei a trena eletrônica, eu estou recebendo mensagens de trena eletrônica. A literatura nem sempre dá o que a gente quer. Ela dá algo que dá um desconforto, entendeu? Os bons personagens são perfeitos? Não são. Aí você fala, não vai por aí, pelo amor de Deus, entendeu? A gente torce para que o personagem não faz. E o personagem interessante faz exatamente aquilo que ele quer, não que o autor quer. A gente não vai dar o que o leitor quer, mas saiba que esse leitor só está acostumado com o que ele quer. E isso está gerando um vício, uma dependência tecnológica já diagnosticada. Como é que primeiro é escrever para criança? Entender que eu nasci em 74, pessoal. Em 80, eu era uma criança de 6 anos. Só que eu tive 6 ou 7 anos há quantos anos? Eu tenho que entender racionalmente que essa criança que eu fui não existe mais. Uma criança de 6 anos, comecinho dos anos 80,
era um tipo de criança. Uma criança em 2023 de 6 anos é outra criança. E aí não me cabe julgar se é melhor ou não. Porque você falou, e quem escreve, quem quer escrever? O que acontece é que muitos autores e autoras julgam e começam a falar, no meu tempo, sabe aquela coisa? Eu subi em árvore, eu brincava na casa da avó. Não cabe a nós, autores, fazer esse julgamento, entendeu? Porque senão você vai ser eu brinco com os meus alunos que é o dedinho apontando, e não faz isso, não faz aquilo. Ninguém quer ler um livro para saber como que era a minha vida. O livro não fala de mim, você percebe? Enquanto uma pessoa casada, pai de 2 filhos, que tem conta, responsabilidade, o livro fala do personagem. E visitar esta criança, tem o seu menino e tal. É importante conhecê-los. Como é que é viver o mundinho deles agora e comparar? É difícil porque, por exemplo, eu sou homem, tenho 2 irmãos e uma família onde, por exemplo, eu não podia demonstrar muito sentimento, né? Então eu ouvia algumas vezes, o homem não chora, olha esse choro, o homem tem que ser forte. Ou seja, isso me trouxe algumas questões positivas e negativas. Muita coisa do que eu queria, ou almejava, ou sonhava, alguém me falava que era coisa da minha cabeça. Então, criatividade, ideia, inovação, não, para com isso, esse foi o meu universo. Hoje as crianças têm uma coisa que eu gosto muito, que é muito mais espaço emocional, muito mais espaço para sentir a dor, para sentir o medo, para sentir a raiva. Então quando eu escrevo, eu misturo, eu vejo que tem um pouco dos dois, né? Claro, eu tenho uma menina também de 13 anos, então a infância está muito presente na minha casa há muito tempo, né? E adolescente? A adolescência é um momento tão complicado das nossas vidinhas. Como é que é? É difícil, né? Porque a pessoa cresce 10 centímetros em um ano. Nasce pelo onde não tinha. A voz muda. É uma loucura, né? Eu escrevo, na verdade, Tatiana, para pré-adolescente. 9, 10, 11, 12 anos, né? É uma idade que eu adoro. Minha filha saiu da cidade assim, então foi muito legal. Eu trato com muito respeito. Porque é interessante, você perguntar para um pré-adolescente se ele é criança ou pré-adolescente. Geralmente ele vai falar pré-adolescente. Aí você fala assim, você pede presente no Dia das Crianças? Ele fala, peço. Fala, então peraí, você é pré-adolescente, mas ainda pede presente no Dia das Crianças. Meu pai me dá. Então, assim, é uma coisa que ainda não tá lá nem cá, né? A gente não tá lá nem cá o tempo inteiro. Eu acho que é isso, a gente nunca tá em lugar nenhum. Quando você acha que você chegou em algum lugar, acontece o que com a vida? Não sei quem morre. A gente vai lidando com os conflitos o tempo inteiro. Isso é a maravilha da literatura, a gente lidar com o conflito. Você acha que tem temas para essa galerinha? Temáticas que esses pré-adolescentes mais gostam? Eu acho que tem personagens interessantes. Legal. Eu gosto muito mais de pensar no personagem que está vivendo um tema. Então, o personagem vai descobrir, por exemplo, no meu livro Meu Pai é o Cara. O garoto descobre que o pai compra mercadoria ilegal, né? Então, mas é um personagem muito interessante, por quê? Porque ele não aceita a mudança do pai. Como que o pai quer mudar de carreira? Porque é muito interessante também, porque os jovens de hoje são muito menos ousados do que os jovens de antigamente. Então, quando eu coloco um jovem mais conservador e um pai que muda muito, chama atenção, né? O personagem vive esse conflito. Então, eu gosto de pensar em personagens interessantes, qualquer tema. Agora, existem temas, Tatiana, que nem entra mais nas editoras. Então não adianta o escritor querer escrever, essa é a realidade, eu sinto muito em dizer isso, porque o escritor pode escrever, ninguém vai censurar, ninguém vai prendê-lo, mas isso não entra no mercado comercial, ele vai ter que pagar para ser publicado. César, eu queria que você falasse sobre o seu trabalho com essa temática da cultura de paz. Eu tenho alguns livros que falam sobre a cultura de paz, né? O Almanaque da Paz e o Poesias para a Paz, né? Esse tema da cultura de paz, ele permeia um pouco minha vida, desde quando eu comecei a estudar a cultura de paz e depois a comunicação não violenta. E uma coisa que essas manifestações falam é: viva o conflito. Não ponha maciante na boca. É exatamente o oposto do que a gente vê e imagina que seja uma cultura de paz. Quando a gente pensa no trabalho de paz nas escolas, a gente imagina todo mundo abraçando a árvore, todo mundo sendo legal com os amiguinhos. A cultura de paz, ela vive o conflito, porque o conflito faz parte da essência humana. Então a gente precisa aprender o que é o conflito. Violência não é conflito. Conflito é: eu falo do que eu quero dizer, do que para mim é importante. E eu reconheço que para você também é importante fazer aquilo. E como que a gente vai lidar com isso? E é bom, a gente cresce no conflito, e que conflito não é violência, a gente começa a ter um pouquinho mais de maturidade nas nossas relações e nas nossas literaturas também.